Se fosse a parada por igual, eu acho que o maior defeito dessa obra é essa merda de não ter desenvolvimento, cara. Se fosse uma parada por igual, você começasse a se mantesse no mesmo nível de desenvolvimento, de construção de personagens, que foi no episódio. Foi no que? No 8? Foi no 9. Foi no 9? Pô, a tua experiência ela seria muito melhor. Não, mas eu já falei isso. Vai, vamos começar a fazer o vídeo certinho agora. O problema desse anime é que ele se prende demais no que os animes da época faziam. O que é? Você primeiro apresenta um bagulho muito comum, tipo, muito comunzão mesmo, e faz um bagulho de dia a dia. E toda a parte do passado dos personagens, que é a parte interessante, onde geralmente rola algum drama, vira algo para ser mostrado muito depois. Sabe? Muito depois mesmo. Por que eles fazem isso? Porque isso é a conclusão da obra. Tem, tipo, obras da época faziam isso já. Não é tanto da época, mas tipo, ainda é o Nisekoi. Sabe? O Nisekoi, o grande parte do plot se gira em torno daquela coisa, tipo assim, quem foi o cara, tipo, para quem o cara se declarou no passado. Só que essa é uma obra inteligente porque ela usa isso pra criar um mistério, só que no final eles meio que resolvem isso de maneira inteligente. Que no final não importa quem foi a pessoa do passado, o que importa é quem eu amo agora no presente. Porra, puta experiência foda, puta ideia genial, apesar de, bem, ser óbvio e todo mundo deveria seguir essa ideia, né? Mas, nesse caso, eles não fizeram dessa forma genial e só se prenderam na ideia de, tipo assim, vamos deixar isso aqui pro final, porque isso aqui é o final, né? Porque se desde o começo a gente soubesse que ele amava a menina de cabelo preto, já tava meio que, tipo, seria só pura tortura. A gente só vai ficar puta a obra inteira, sabe? Porque a gente vai ver, cara, esse moleque é um imbecil, esse moleque é um idiota, esse moleque passou tudo com ela e fez isso com ela, então eles deixaram pro episódio final fazer isso. O problema é que essa foi literalmente o único momento onde eu parei, sentei, fiquei calado só olhando as cenas. Porque era interessante. Não era o bagulho mais genial do mundo. Não era a melhor construção já feita, sabe? Não era nem um puta desenvolvimento de personagem, não. Mas pelo menos foi o primeiro desenvolvimento de personagem que eu já vi. Porque a obra não tem no início, é muito fraca. A gente não sabe porque o protagonista é daquele jeito e não tem explicação e também não precisa, contanto que ele fosse carismático, o que eu não acho que ele é. Ele só funciona. Então, eu também não acho. Eu não sei nem se ele funciona, cara. Pra mim é tipo assim. É porque se ele não fosse o protagonista, seria muito indiferente, cara. É muito estranho, cara. Se a ideia dele foi realmente fazer um bagulho escroto, ele conseguiu. Só que ele poderia ter feito de uma forma muito melhor. Obviamente, sabe? Mas a ideia do protagonista ser essa merda que ele é, faz sentido se a ideia foi pra ser escroto. Porque, resumindo o protagonista, ele é alguém que. Caraca, é estranho, porque ao mesmo tempo que ele é um cara que toma decisões, ele também não toma. Eu vou te falar que é meio contraditório, mas. Ai, como é que eu posso dizer? É como se o protagonista fosse dividido em duas ideias. Primeiro, a ideia inicial, que é para causar carisma e fazer com que você se importe com ele, que é a personalidade de, eu faço as coisas, eu falo na cara, eu sou direto. E o segundo é a ideia para fazer com que a obra ande, que é ele não toma decisões, ele não sabe parar e ser firme. E esse é o foda. Eles tiveram que criar duas personalidades que tudo bem, dá pra dizer que são camadas. Só que não dá pra chamar que aquilo, melhor, não dá pra dizer que aquilo deu certo quando as duas são contraditórias. Não é nem realista o cara ser direto, mas ao mesmo tempo não saber tomar decisões. Só que ele também sabe tomar decisões, sabe? Isso não se encaixa, fica estranho. E fica estranho justamente porque não era pra ser dessa forma. Mas eles não tinham outra forma de apresentar a história. Porque a primeira metade da história é irrelevante, não serve de nada. Então eles tinham que enrolar a gente de alguma forma. Então eles fizeram o protagonista ter essa personalidade diferente. Que é esse jeito dele de tipo, ele é o representante de classe, então obviamente ele é direto, ele faz essas coisas. Só que quando chegar a parte interessante, bom, nerfa ele, faz ele virar um cara que não toma decisões. Que essa seria a parte da construção dele. A parte onde a obra começa a descer cada vez mais, onde começa a rolar merda. Só que aí você olha pra ele no começo, você olha pra ele no fim e vê, velho, isso aqui não é a mesma pessoa. E eu não vi nem o ponto de mudança nele. Não teve ponto de mudança. Não tem aquele momento que você vê ele caindo, que você vê ele mudando completamente. Só rola. Não, não teve. Só do nada, um troço jogado na tua cara assim. Não dá nem pra dizer. Não tem nem um pouco orgânico a maneira que faz isso. Que a obra faz isso. Totalmente jogado. E quanto às outras minas, a mina de cabelo preto com certeza é uma personagem muito interessante ela. É uma personagem que
chama a atenção, porque ela é essa personalidade de realmente chegar, ser firme e falar na cara, sabe? Ela funciona muito bem nesse ponto. Que também é mal desenvolvida, né? Sim, ela é muito mal desenvolvida intencionalmente, porque o desenvolvimento dela é deixado para o final, porque se for no começo, como eu disse, a obra, bom, ia ser bem óbvio que ela seria, né? Ia ser só um bagulho chato de assistir. O problema é que já é chato de assistir agora. E aí, eu ia deixar isso para depois, mas eu vou falar logo desse problema dela. O problema dela é que, pensa numa forma de resolver isso, Lucas. Seria pegando o desenvolvimento dela que é colocado no fim, colocando no começo. Afinal, isso é o passado dela. Então vamos fazer com que a gente já tenha a história dela e do protagonista no começo, para que a obra não seja chata. Ok, vamos fazer isso. O que sobra da obra? Nada. O ponto negativo e que faz você perceber que essa obra é uma pura perda de tempo é quando você percebe que, literalmente, a coisa mais básica de uma obra, que é desenvolver o personagem, é colocado no final como plot twist. Porque se for colocado no começo, não tem mais o que contar na história. Porque eles não sabem desenvolver o resto da história. Sabe? Literalmente, algo que aconteceu antes de tudo que a gente vê no início do anime é mais importante do que eles fazem agora no final do anime. Então, velho, é difícil falar como se, tipo assim, caraca, essa obra errou em alguns pontos, mas ela ainda é boa. Não, a ideia da obra falha no momento que a parte mais interessante é um desenvolvimento de personagem que é pra ser no começo da obra. Então tudo acaba falhando por conta disso. E isso acaba falhando também com as outras coisas, no tipo assim, a gente tem esse desenvolvimento de personagem da mina de cabelo preto e do moleque, lá pro final da obra. E a mina de cabelo castanho? Ela não tem nada. E o pior é que ela parecia ser a personagem que mais ia ser desenvolvida. A gente tem aquele episódio com a família dela. A gente tem aquele episódio dela falando, sei lá, que parece que ela teve alguma coisa no passado que afetou essa visão dela de amizade. A gente tem aquele negócio que ela trabalhando de meio período, que talvez fosse por algum motivo, sei lá, ela quer pagar algo pra ela quer sustentar, ela quer sair de casa, sei lá, podia ter algum motivo, mas não. Eles mostram várias ideias e não fazem nada com ela. Mas aí você foi otimista também, porque eu sabia que ela não ia ser desenvolvida. Eu sabia que ela era a mina genérica da parada. E o foda é que, tudo bem, eles não querem desenvolver ela. Ok, sabe? É igual quando falaram, o ReZero, ele tem essa coisa de ser um Isekai, só que a ideia dele não é mostrar um Isekai, é fazer a desconstrução Subaru. Por mim, tudo bem, você pode fazer isso, contanto que você faça muito bem a desconstrução do Subaru. Sabe? Nesse caso, tudo bem, você não quer fazer um desenvolvimento da mente de cabelo castanho, então mostre esses outros personagens. E eles não fazem isso. Sabe? É muito fraco. Eles focam muito mais nessa suposta ideia do que é a Menina de Cabelo Castanho, mas nunca seguem em frente. Até agora, no final da obra, a gente não sabe o que aconteceu com ela no passado. Não citam. A gente não sabe se ela tem algum trauma, se as pessoas tratavam ela mal, se ela sofreu bullying. A gente não sabe de nada. Ela não é nada na história. A história pinta como se ela fosse uma garota escrota, que ela só quis interromper a amizade deles e se enfiasse no meio pra, tipo assim, quero fazer parte disso aqui porque eu não tenho nada. Mas eles não explicam por que ela faz isso. Porque ela tem essa sensação de querer muito estar perto deles. Não tem nada. Sabe? É literalmente, esse é o foda porque eu ia falar, é uma Yui mal feita. Só que essa obra veio muito antes de Oregairo e eu próprio discuti isso com eles que, velho, claramente o Atari se inspirou nessa obra. Tipo, tem muitas outras cenas, ou melhor, tem muitas cenas nesse anime e até os próprios personagens que lembram as coisas de Oregairo. Vou até colocar aí na tela, na hora que for editar o vídeo, as cenas que tem aí, que estão lindas, que parecem muito algumas cenas que Oregairo se inspira. E são muitas, hein, cara. O cara que vê isso aqui e ele olha simplesmente assim, pô, não. Isso aqui, olhando de maneira totalmente simplificada, é um romance é um triângulo, é um suposto triângulo amoroso de Oregairo, cara. É todinho, é a base do troço é todinha isso daí. Só que a diferença é que, enquanto você tem uma estrutura enorme, super bem desenvolvida em Oregairo, aqui você tem uma porcaria. Não, é exatamente isso, sabe? É até aquele ponto que você vê que o Atari se inspirou nessa obra, mas não pra pegar os pontos, digamos que positivos dela, tipo assim, caraca, ela fez isso muito bem. Não, eu vou falar isso aqui de uma forma que funcione. Porque por mais que ele mostre no final uma situação quase que realista, porque, como falei, na vida real tem muitas pessoas que agem assim por puro impulso e não pensam nas consequências, tudo que é construído até chegar nesse momento é muito mal feito. Então a Atari falou, velho, vou pegar um pouquinho da premissa final dessa coisa,
vou pegar um pouquinho da ideia que seria de cada personagem e vou fazer do meu jeito. E a gente vê no que ele funciona. E é bom que ele fez isso, que a gente pode olhar para Oregairo e saber onde o White Album erra. Mas eu não vou usar o Oregairo de exemplo para tudo, porque, né, veio depois. Então, obviamente, seria mais fácil ele pegar o que o White Album errou e fazer melhor. Então, vamos só falar de White Album 2. A personagem, por mais que ela lembre muito essa ideia da Yui, o que ela falha sozinha, sem comparar com a Yui, o que faz com que ela não funcione? Ela não ter passado ou razão pra fazer as merdas que ela faz. Porque faz com que ela seja pintada só como uma babaca. Só que a gente sabe que ela não é só uma babaca. Pelo menos eu sei que ela não é só uma babaca. Sabe? Ela faz atitudes ruins. Só que numa obra onde todo mundo é babaca e os outros dois personagens têm contexto para serem isso, por que ela é a única que não tem? Ela só tá ali fazendo as coisas, sabe? E esse é o ponto. Por mais que eu pense, por mais que eu tente buscar algo na obra, eu não vou achar. Porque eu sei que não tem. No anime, é claro. Talvez no original tenha, sabe? É, melhor, é capaz no original ter tudo isso. Porque, né, é uma adaptação de uma visual novel. E visual novel tem várias rotas. Então, obviamente, um anime que adaptou uma visual novel em 3 episódios vai cortar coisa pra caralho. Era isso que eu ia falar, cara. Porque é capaz, do jeito que as coisas correram na obra, é capaz de ir lá pra frente na visual novel ter o contexto do porquê ela faz esse monte de merda, porquê que ela é assim e de tudo isso, só que isso não isenta a obra de ter uma construção muito merda. Mas é aquela coisa. Por mais que na visual novel tenha contexto, eu tô vendo o anime, sabe? Por mais que em outra mídia eles expliquem isso, na obra que é para eles explicarem, para eles darem o contexto, não existe. Então, no anime, isso é completamente falho, sabe? É foda, porque, ó, já expliquei tudo isso. Já falei do passado dos personagens. Já falei onde a obra erra em alguns pontos. A gente pega e vê o que é a primeira metade do anime, então. Do que o anime é do episódio 1 ao episódio 6. Nada, nada, nada. O que acontece nele? O que desenvolve nele? O que desenrola nas situações? Não acontece nada. A gente não tem nem uma aproximação maior do protagonista com a menina de cabelo preto. Ah, mas rola aquelas cenas lá. Tá, mas aquelas cenas fazem com que eles sejam muito mais próximos do que antes? Não. Eles já eram antes. Tanto que o que faz o protagonista lembrar que ele ama demais aquela personagem é quando ele lembra do passado. Então, tudo que acontece no episódio 1 ao 6 não é relevante. E sim, é relevante aquilo que eles não contaram pra gente. O que faz com que do episódio 1 ao 6 seja só perda de tempo. E realmente uma perda de tempo. É assim que essas obras funcionam. Não tem desenvolvimento. É só enrolar a gente para que a gente no final tenha um plot twist. Esse tipo de obra sempre funciona com a ideia de tipo assim, vamos deixar o melhor pro final, porque é o que a gente sabe fazer. É a única coisa que a gente pode fazer. Porque se a gente começar a fazer algo interessante no começo, a gente não sabe o que fazer no final. E é isso que acontece. Tudo o que é de interessante na obra fica no final. O passado deles, o drama deles, toda aquela coisa do triângulo amoroso, aquela cena escrotíssima no final do cara beijando a pessoa que ele ama, só que na frente da namorada dele, sabe? Então, é. Essa obra tem muitos pontos negativos. Tipo, muitos, muitos, muitos pontos negativos. Sabe? É difícil de citar todos nesse vídeo, sabe? Se eu for falar todos os pontos negativos, esse vídeo vai dar 1 hora. E eu tô cansado pra fazer isso agora. Simplesmente eu tô cansado e eu não quero mais perder o tempo de vocês. Se o cara quer assistir um puta romance genéricozão, tá aí. Não acho que eu não saí puto disso. Eu já saí puto de outras obras, mas não desse. Então, assim, é ruim, mas não é. Eu não acho que vai ser perda de tempo. Você consegue se divertir com aquilo ali. Não, mas esse é o ponto. Não é perda de tempo se a gente for relevar o que acontece no final. Agora, eu não tenho como falar pra vocês que, tipo assim, velho, eu teria até toda vontade de chegar pra vocês e falar, assistam ele. Igual fez com Jacuchara. Jacuchara foi uma merda completa, só que eu recomendo a todos assistirem porque ele tem ideias interessantes. Por mais que ele seja quase uma tortura, lá do episódio 4 ou 5 até o episódio 10, ele ainda tem ideias interessantes. Ideias que fazem você pensar, você questionar, você debater consigo mesmo. Só que esse anime não tem isso no começo. Você literalmente vai ter que aguentar do primeiro episódio até o episódio 6 ou 7. Aí depois disso que ele começa a finalmente mostrar algo interessante. Mas antes disso, ele não é nada. Então, pra mim, é uma perda de tempo. Porque tudo bem você chegar e recomendar uma obra merda que tem um começo interessante. Você fala, velho,
ela começa interessante, depois ela fica meio merda, só que depois ela consegue melhorar. Então, se você achar interessante o começo, tente continuar nela, que talvez você goste da experiência que tenha depois, apesar da merda que ela tenha. Só que é foda eu recomendar uma obra que primeira metade dela é ruim. Sabe, não tem pra que eu recomendar pra vocês, tipo, velho, assistem isso daqui, os 3 episódios, que no final vocês vão rir pra cacete. O final é maravilhoso porque ele é uma completa merda. Velho, não dá. Sabe, isso não justifica tudo que a obra é. Porque no final não é pra ser uma obra de comédia, como eu ri pra caralho do final. Não. É pra ser um drama onde só rola merda atrás de merda. Só que isso só acontece a partir do episódio 7 ou 8. Então é uma obra que falha. E quando mais da metade da obra falha completamente, ou quase completamente, eu não tenho como dar uma nota mais do que 5 para ela. Tipo, pra mim, o White Album 2, apesar de na época isso até ser um pouco relevante, ser até um negócio que ninguém esperava, né? Todo mundo espera um romance bonitinho, aquela coisa muito mais shoujo, sabe? De nossa, o cara idealizado, ou a garota toda fofinha. Não, ele quebrou essa ideia e mostrou algo muito mais realista e feio. Então, apesar de eu gostar muito de, pra época, ser um bagulho inovador, e graças a isso o Atari teve onde se inspirar, ele ainda não é um bagulho bom. Tipo, o anime não é. Talvez a visual novel seja, mas o anime, ele falha demais. Sabe? Pela ideia, eu não vou dar uma nota muito baixa pra ele. Mas pra mim, ele não é mais do que um 4. Eu dou 6, cara. Mesma nota que o Victor. Foi um troço que foi desgostoso de assistir, mas também a obra é muito ruim, cara. Ela é muito mal desenvolvida, cara. Mesmo se ela fosse bem desenvolvida, ainda não seria uma obra que você vai dar 7, 8, 9. Seria uma obra mediana. Então, basicamente, mesmo se a obra fosse boa, ela ainda seria um 6, né? Ainda seria um 6, né? Então, tipo, eu dei um 4, ainda relevando que é um bagulho da época. Sabe? Porque pra mim, pra época que ele fez isso, foi incrível. Só que é aquela coisa de obras da época. Um monte de episódio inútil, sem nada, pra poder, digamos, completar o tempo. Senão o anime não dá 13 ou 12 episódios. Então eles tiveram que encher linguiça pra cacete. Claro, também cortar coisas relevantes, né? O que faz você pensar, caraca, essa toda a encheção de linguiça dava pra colocar desenvolvimento. Dava. Tá, mas como eu não vi a visual novel, eu não sei exatamente o que eles cortaram. Só sei que o que eles colocaram não foi bom. Mas, apesar de tudo isso, se você gosta de Oregairo, se você tem interesse demais de saber qual é esse plot twist final, do quão merda ele pode ser, assista. Agora, se você tá esperando que, assim, que seja um anime nota 6 ou 7, que tenha esses problemas ruins, mas no final ele valha muito a pena, não. É no máximo aquela perda de tempo que você pode falar. Pelo menos no final eu tive alguma experiência. Pelo menos o final me causou algo. Agora, a experiência do começo é nada. Você só vai perder seu tempo. O final faz valer a pena. Não porque é um bagulho que tipo vai explodir sua mente, mas é um bagulho escroto que ninguém espera que vai acontecer, sabe? É muito escroto mesmo. Mas se eu for chegar e falar qual é a mensagem de White Album 2, sei lá, eu acho que não tem. Parece que ele só mostra a realidade, tipo, o quão merda você pode ser se você não parar e pensar, só que ele não, digamos que, tipo assim, ele só mostra, ele só apresenta, ele não dá significado nenhum com isso. Até porque a obra tá incompleta. Aquilo dali que é o que você vê ali não é o fim da obra. Então, mesmo que tenha uma mensagem a qual eu duvido, mesmo que tivesse, eu não acho que ela vai ser boa. Será que a gente está esquecendo de alguma coisa, cara? Eu tenho certeza que a gente tá esquecendo de alguma coisa, mas eu não tenho mais o que falar dela, senão. É aquele ponto, tipo, tem obras ruins que eu quero falar bastante porque dá pra tirar algo. Esse anime, eu tenho muita coisa pra falar sobre ele, que dá até pra tipo, levar em consideração pra melhorar o senso crítico das pessoas, só que não do anime em si. Então é perda de tempo. Sabe? Seria como eu ficar chutando cachorro morto. Sabe? Tipo, já foi. O anime é ruim. Tem seu ponto positivo, que é o seu pior lado, que é um final escroto, só que não tem pra que eu citar todo o ponto negativo que ele tem. São personagens que não são tão carismáticos assim, que não têm um bom desenvolvimento e que toda a história se foca no final. Então o início não vale a pena. Então é só isso que eu posso falar dele. Porque isso aqui realmente você não vai conseguir tirar, tipo, grandes lições. Aliás, tu não vai tirar nada daqui. Esse que é o problema, cara. Enquanto você vai assistir um Oregairo, um Toradora, sei lá, um Shingatsu, e você vai pensar e, tipo,
vai tirar coisas relevantes, um Monogatari, você vai tirar coisas relevantes, coisas boas. Aliás, você vai ver a obra, mas você não vai ver só o exterior, você vai ver todo o interior, as coisas bem construídas e tudo mais. Nessa daqui você simplesmente não consegue tirar nada. É só tipo assim, a única parte que isso aqui tem de Oregairu é o romance. E mesmo o romance é ruim. Não tem nada de grandioso naquilo dali. É só tipo a parte mais genérica do triângulo amoroso de Oregairu e é só aquilo ali, cara. Ele só serve para te mostrar e para te dar o drama, um grande dramazão que, pô, as coisas saem explodindo do nada. Tipo assim, pô, tô sentado aqui, daqui a pouco a mina entra no quarto e me beija, com a outra vendo. É tipo isso. É uma obra pra tu desligar o seu cérebro e ver a merda acontecendo, sabe? É tipo aquelas novelas mexicanas, que você vê o casalzinho estando junto e você espera alguém chegar lá e atrapalhar, sabe? É isso, sabe? Você só tá lá sentado esperando tudo acontecer. Tanto que é por isso que ela funciona, sabe? Eu odeio essa ideia de que eles colocam o melhor pro final e isso funciona. Porque o pessoal literalmente consegue aguentar ver 6 episódios de puro nada só pra no final ele ter alguma coisa. Porque é só lá que vai fazer realmente algo, sabe? Mas fazer o quê? Na época funcionava. Ainda bem que hoje em dia ninguém mais faz isso. Mas bem, é isso o vídeo. Obrigado a todos que assistiram. Sinto pena de todos que tiveram que acompanhar essa merda sozinho, porque você não merecia isso. E é isso. Valeu.